Irmãos, mais um vídeo para o canal Na Graça de Deus. Tudo bem com vocês? Meus irmãos, vou começar falando sobre Jesus Cristo. Ela está em Mateus. Nos vídeos anteriores eu falei sobre uma série sobre Oficina do Diabo. Assista lá se você não assistiu. Sobre as parábolas de Jesus, né? Um período antes. E depois eu falei sobre o Apocalipse, capítulo 1 ao 22. Assista lá. E às vezes eu vou estar colocando pregações aqui, coloquei da Billy Graham esses dias, mas eu quero estar trazendo uma mensagem, na minha visão, na minha interpretação, o que Deus colocou no meu coração. E está em Mateus 3. Você sabe que Herodes tentou matar Jesus, então ele pediu para matar todas as crianças daquela faixa etária. E Jesus teve que fugir para o deserto, com Maria e José. E o anjo avisou, foge do deserto. E depois de um bom tempo, ele morreu, Herodes, e o anjo avisou, pode vir a Galileia que Herodes morreu. Aí ele foi para Nazaré, por isso que chama o Nazareno, né? Que cumprisse as profecias dos profetas, que cumprisse. Então isso que aconteceu. Eu quero que você fique comigo aqui, uma leitura, esse bloco que eu vou estar trazendo aqui, de mensagem, de Cristo, está aí na capa de Jesus Cristo. E aí hoje eu vou estar falando de João Batista, capítulo 3 de Mateus. É muito forte, meu irmão. Eu podia estar falando aqui sobre os políticos, né? Trump, o Papa, e entre outras pessoas, né? Famosos, influências. Mas o canal aqui é falar de Jesus, falar das profecias, falar da palavra de Deus, da Bíblia. E eu quero que você compreenda o que está faltando nos corações das pessoas é Cristo, é Jesus, é o Espírito Santo, é o Deus Altíssimo. Eu quero que você compreenda, eu vou fazer uma leitura junto com você aqui, quero que você tenha uma Bíblia no celular, acompanhe aí. Mateus 3, eu quero que você fique comigo, faça essa leitura para você compreender que Cristo é o centro, meu irmão. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro. Eu podia falar de outras coisas aqui, esse vídeo podia bombar, esse vídeo podia alcançar mais pessoas, mas eu ia estar falando coisas vazias se eu não estou falando de Cristo, de Jesus. Então eu estou falando de Cristo, Jesus, do Espírito Santo. Às vezes não chega ao alcance que eu quero, porque o mundo, ele jaz do maligno, o mundo. Então o mundo ele vai querer entretenimento, outras coisas banais, carnais, mas não vai querer falar de Cristo. Certamente a pessoa vai ver a capa desse vídeo, ele vai ver Jesus Cristo. Não quero saber disso não. Ele não quer saber disso, ele quer saber de outras coisas. Se coloca na capa aqui, pode, de outras coisas, meu irmão. Não vou falar aqui não, mas colocar polêmica, falar mal de outras pessoas, as pessoas próprias dentro da igreja falando mal, de líderes, de pastores, de famosos cantores, do próprio ramo cristão, evangélico que fala, né? Ia bombar o vídeo, ia dar muita repercussão. Mas falando de Jesus não dá repercussão. Você sabe por quê? Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas não querem isso. As pessoas querem mentira, querem outro caminho, querem polêmica. Então, me desculpe falar isso, mas é o que eu estou vendo nas redes sociais, na mídia. As pessoas falam de muitas coisas, mas não falam de Jesus. Desculpa falar isso aí, mas é um sentimento que eu tenho. As pessoas não querem mais falar de Jesus. O que Jesus fez, falou. E eu quero fazer esses blocos de mensagens sobre Jesus. Esse é o primeiro. Quero que você fique comigo. Se você segue Jesus, você é um discípulo de Jesus, você fala, eu sou pecador, Alessandro, eu preciso de Jesus. Fique comigo até o final, se inscreve no canal, compartilhe. Meu irmão, é de grande importância. Esse vídeo é de grande importância. Esse vídeo, meu irmão, é de grande importância. Então fique até o final comigo. Se você é um discípulo de Jesus, um servo, Alessandro, nós somos pecadores, meu irmão. Nós não merecemos nada. Digno é só o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Mas eu quero ir direto na mensagem, fazer a leitura contigo aqui. Quero que você fique até o final, que eu faça uma leitura e você compreender como que as mensagens de Jesus é tremenda, meu irmão.
O Evangelho de Cristo é poderoso. Vamos lá? Ó, capítulo 3 de Mateus. Olha o que está dizendo aqui. Ó. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto de Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque está próximo o reino dos céus. Alessandro, o que João Batista estava falando aqui? Que Jesus chegou, ele está próximo. Aqui, o que está próximo ao reino dos céus é Jesus. E ele continua. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz, olha isso, a voz que clama no deserto, que é João Batista: preparei o caminho do Senhor, endireitarei as suas veredas. Olha isso. E este é João, que tinha suas vestes de pelo de camelo. Você imaginou? João Batista vestido de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Ele alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Olha o alimento de João Batista, meu irmão. Não é o alimento que a gente tem hoje, não. Olha isso. Gafanhotos e mel silvestre. Será que era profeta mesmo? No deserto. Morava no deserto. Olha isso. Então ia ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a província de redor de Jordão. E eram com ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Olha isso. João batizava o povo e o povo confessava os pecados. Meu irmão, Alessandro, quando você se batizou, você não confessou seus pecados? É isso que João estava fazendo. E hoje, os profetas, os pastores fazem isso. Você confessa o pecado e aceita Jesus e se batiza. Você tem que confessar os seus pecados. E é isso que João está falando aqui. E vendo eles, muitos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, ele dizia, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha isso. Olha o que João falava para eles. João está falando assim, ó, vocês podem até achar que estão escapando da ira de Deus momentânea, mas da ira futura não, do julgamento final não. E ele continua, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Jesus, meu irmão, João Batista estava preparando o caminho de Jesus. E ele falava, vocês têm que se arrepender. Vocês têm que se arrepender dos seus pecados. Crie frutos dignos de arrependimento. O que está faltando para o povo de Deus hoje é arrependimento. É chorar nos pés de Jesus e falar, eu sou um pecador, Senhor. Eu preciso voltar ao primeiro amor. E é isso que está faltando. E muitos de nós, meu irmão, quando eu prego aqui, eu prego para mim. Muitos de nós, a gente tem que voltar ao primeiro amor. Pedir perdão aos pecados. É isso que está faltando para a igreja cristã brasileira e mundial. Precisamos olhar para Cristo. Olha o ensinamento. Ó, vamos continuar. E não presumais em vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque vos digo que até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. É forte isso aqui, né? E já agora está posto o machado à raiz das árvores. O machado aqui, meu irmão, você vai entender as árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Esse fogo aqui é do inferno, meu irmão. Alessandro, a árvore aqui é cada um de nós. Se nós não temos bom fruto, o machado está posto. E cada um de nós é uma árvore. Se a gente não der fruto, vai ser cortada e lançada ao fogo do inferno. Olha, vamos continuar. Em verdade, eu vos batizo com água para arrependimento. Olha isso. João Batista está falando, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. É forte, né? Cujas sandálias não sou digno de levar. Olha isso, meu irmão. É forte isso aqui. Hein? João Batista, meu irmão. João Batista. É muito forte isso aqui. E ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Alessandro, o Espírito Santo, você sabe que o Espírito Santo tem frutos, né? Mansidão, domínio próprio, paz, alegria, amor. Então, você tem que ser batizado. Jesus vai batizar as pessoas com o Espírito Santo. Alessandro, eu tenho o Espírito Santo, é só você ver os frutos. Você vê os frutos, você tem que ver os frutos se você é batizado pelo Espírito Santo. E aqui continua, e com fogo, esse fogo, meu irmão, o fogo purifica. O fogo põe à prova. E muitos não entendem esse fogo aqui.
Uma hora eu vou fazer um vídeo só sobre esse fogo que Deus batiza. Ele prova. Você sabe que o fogo, ele purifica o ouro, né? O aço, deixa mais forte. Então o fogo aqui é uma prova. Batiza com o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, Jesus está falando. Você tem o fruto do Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. E o fogo aqui é provação. É para você estar provado mesmo. Então Deus vai batizar com fogo. Você tem que ser queimado, purificado, separado. É isso, é forte aqui. E a sua mão tem a pá, e limpará a sua eira. Olha só, é forte aqui. E colherá o seu celeiro no trigo, e queimará a palha no fogo, que nunca apagará. Aqui é inferno também. É forte isso aqui. Então vai jogar a palha no fogo. A gente tem que aprender o seguinte. Alessandro, Deus é amor, Deus é graça, Jesus é graça. Jesus é amor. Mas ele lançará a palha no fogo. Você é palha ou trigo? Você tem que ser trigo. Você não pode ser palha não. Porque vai ser lançado ao fogo, meu irmão. E ela nunca apagará. Vamos continuar. Então veio Jesus da Galileia ter com João. É forte isso aqui, essa mensagem é forte, não? No Jordão, para ser batizado por ele. Mas João lhe resistia muito, dizendo: eu não careço de ser batizado por ti, vês tu que é a mim. Então João falou assim: não, Senhor, sou que tem que me batizar, não eu. Ele continua. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixe por agora, porque assim o convém cumprir toda a justiça, a escritura, a profecia. Então ele o permitiu. É forte, né? João não queria batizar Jesus, mas Jesus falou assim: é necessário. Tem que cumprir, eu tenho que fazer o exemplo. João, você tem que me batizar. Você tem que me batizar, João Batista. É forte, né? Você sabe que João Batista era primo de Jesus. É forte isso aqui. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que ele abriu os céus e eu vi o Espírito de Deus que descia como uma pomba e vinha sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado e que me comprazo e que eu amo. Meu irmão, eu vou ficar no capítulo 3 aqui de Mateus. Como é tremendo, né? Como é tremendo a visão aqui. João Batista, ele preparou o caminho para Jesus. Ele falou: não sou digno nem de levar a sua sandália. Ele ritutou, ele falou assim, ó. Ele ainda falou assim, ó: eu não, Senhor, eu não posso te batizar, Senhor. Não, Senhor, o Senhor é o Rei dos Reis. E Jesus falou: não, João, você tem que batizar. E João preparou o caminho para Jesus. E eu quero estar falando sobre, depois que Jesus foi batizado, o próximo vídeo, para você entender como o cristão tem que pegar Jesus como exemplo. Jesus é um exemplo, meu irmão, para ser seguido. Jesus falou assim: toma minha cruz e me siga. Seja meu discípulo. Você vai compreender no próximo vídeo como é poderoso, que você tem que entender. E aqui, João preparou o caminho para Jesus. E João foi tremendo aqui, que ele falou assim: ó, arrependei-vos que está chegado próximo o reino dos céus. Então, João Batista, ele pregava o reino dos céus. É muito forte. E fala assim: se você quer se arrepender e ter frutos dignos de arrependimento. O que está faltando ao povo de Deus é se arrepender, ter frutos de arrependimento e olhar para o céu, porque o reino dos céus está próximo e é chegado, né? Jesus falou: se é chegado o reino dos céus, é Ele, o reino dos céus. Meu irmão, é tremendo isso aqui, é forte demais. Então compreenda, João Batista preparou o caminho para Jesus. E o que eu e você está fazendo? Preparando o caminho para a volta de Jesus? Você já fez essa pergunta? Você está preparando o caminho para a volta de Jesus? Alessandro, nunca pensei nisso. Pense nisso. Jesus está voltando. E como você está preparando o caminho para a volta de Jesus? É forte, sim. É forte. É de emocionar. O que você está fazendo?
preparando o caminho. Nós somos o João Batista de hoje. Não se compara, meu irmão, mas como um exemplo. Ele preparou o caminho para Jesus, o Evangelho de Jesus, na pregação do Reino dos Céus. E a volta de Jesus, você está preparado? Você está preparando? Você está preparado também? Como o João Batista dessa época? Não se compara, mas você está preparado? Como exemplo? A volta de Jesus, você está olhando para o céu? E falando do Evangelho de Cristo? É isso. O que está acontecendo? Essa geração. Cadê a geração do João Batista, de Paulo? Cadê Pedro, João do Apocalipse? Preparando o caminho da volta de Jesus. É forte, meu irmão. Muitos estão perdendo tempo falando de outras coisas, de polêmicas, maltratando as pessoas, xingando, trazendo ofensas. Tem canais aí de YouTube que só ofende outras pessoas. Tem canais do YouTube que ganham dinheiro, monetizado, falando mal de outras pessoas, usando a imagem das pessoas. E isso não agrada a Deus. Você vai ver que não agrada nos vídeos posteriores que eu vou estar trazendo aqui. Que o próprio Jesus vai estar falando. Meu irmão, vai chocar você. Vai me chocar. Vai chocar. O Evangelho de Cristo. A pergunta, está sendo pregado? O Evangelho de Cristo está alcançando as almas? Está chegando às pessoas? Eu quero que você compreenda isso. É muito forte isso. É muito forte. O Evangelho do Reino dos Céus está sendo pregado? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. O que eu vejo nas redes sociais, que os próprios irmãos, meus irmãos, em Cristo Jesus, tem um canal enorme, milhares e milhões de seguidores, não use esse alcance para falar do Evangelho de Cristo, mas para falar mal dos outros. Você vai entender nos vídeos posteriores. A pergunta, nós está sendo o sal da terra mesmo? A luz do mundo? Eu vou ficar por aqui. Capítulo 3 de Mateus. Posteriormente, o capítulo 4, vou estar fazendo. Sucessivamente, não vou fazer em sequência esse capítulo, não. Vou pegar aqui as partes que Deus colocar no meu coração, o Espírito Santo, trazer para vocês aqui. É uma aprendizagem para mim e para você. Então, deixei essas perguntas no ar. O Evangelho de Cristo está sendo pregado? Cadê os Joãos dessa época? Os Batistas dessa época? O João Batista dessa época? Cadê o João? Cadê você, João Batista? Dessa época? Está preparando pela volta de Jesus? A sua mensagem é uma mensagem que edifica, que transforma, que toca nas pessoas, ou uma mensagem que mata? Uma mensagem que destrói as pessoas? Uma mensagem que leva ao inferno? Essa é a pergunta que eu quero deixar no ar. Que Deus abençoe, meu irmão. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Fique comigo. Nós vamos aprender muitas coisas aqui para o Reino dos Céus. Que Deus te abençoe.